Quem chorou nesse filme, pega, que a gente vai falar aqui sobre criança ferida, sobre traumas. Tudo isso daí a gente vai desenvolver aqui hoje, tá? Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou falar um pouquinho da análise do filme, depois eu vou falar sobre as leis sistêmicas aí que tem um enredo aí desse filme. O que são essas leis sistêmicas? Leis sistêmicas são como se fossem, sabe, leis de trânsito. A gente não tem as leis de trânsito aqui de boa conduta, e se a gente não for lá de acordo com as regras daquela cidade, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um rodízio, dias da semana, pode rodar determinada placa, e se a gente infringe essa lei, a gente recebe uma multa. Então vamos pensar que no nosso sistema familiar, nas nossas vidas, no nosso clã, quando a gente nasce no clã, também tem essas leis. São leis que, ó, independe da tua vontade, essas leis, ó, são justas do sistema. Então, quando essas leis são desrespeitadas, quando essas leis são violadas, o que acontece? Eles recebem uma multinha. Então, às vezes, a gente recebe uma multa que não é nossa. Às vezes, a gente recebe uma multa que é lá de trás. E esse filme mostra muito disso. Quando as pessoas pagam as multas do passado, a multa do papai e da mamãe, a história da infância que ficou mal resolvida. E essas multas, gente, chega através do quê? Chega através de sintomas, assim, algumas vezes vem com dinheiro mesmo, às vezes a gente perde dinheiro. Mas grande parte das vezes vem em forma de sintomas. Então, com dificuldade com os filhos, com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de vínculo, com dificuldade de engravidar, enfim, doenças como se mostrou no filme. Tem várias multas aí, é isso que a gente vai desenvolver aqui. A Osley, aquela garotinha lá, muito feliz, a gente, né, muito doce, muito animada, muito festeira. O que tem por trás daquilo ali? O que tem por trás da Osley? Gente, aquilo ali, ó, é uma criança já que é um aprendiz de codependência. Quem participou de alguns trabalhos meus de codependência, eu sempre falo que a número 1 é a simbiose materna e a número 2 é o aprendido, né, no nosso clã, padrão familiar. E aí, o que aconteceu? A Osley era criança, era uma criança que estava lá na escola, estava lá sendo nutrida, tinha aquele seio familiar. De novo, a gente está falando aqui do filme, o que é o ideal para a criança. A gente sabe que o pai fez o que ele pôde, a gente sabe que a gente faz para os nossos filhos o que a gente pode. Mas aquela criança ali, gente, estava sendo negligenciada, a criança não ia para a escola, ela estava se divertindo ali porque era criança, o universo que ela nasceu foi aquele. A mãe dela morreu de parto, então ela era cuidada pelo pai da forma que ele podia, porque aquele pai tinha tanta dor, estava tão traumatizado. Então, da forma que ele podia proporcionar aquilo para ela, ele proporcionava, era uma festa lá, ela estava lá trabalhando, eles estavam lá tocando e os policiais iam atrás deles, eles tinham que correr dos policiais, ou seja, qual o ambiente que aquela criança estava ali crescendo? Só para vocês entenderem essa coisa da codependência, na hora que o pai acorda, ela pega, já vai acordar o pai. Gente, ela é uma criança, tem 8 anos. Ela já vai lá, já faz a mesa de café da manhã, convida lá os parceiros lá do pai de cantoria. O que é aquilo ali, né? O que é aquilo ali? O que essa criança, quando crescer, o que ela vai ser? Ela vai ser sempre solução. Aquela criança, ela é criança, ela não é. Gente, uma criança, até uma certa idade, ela precisa de nutrição. Ela não sabe, tudo pra ela tá aprendendo. Então, por exemplo, lá, né, ela vai lá e pega dinheiro das pessoas. Na hora que ela vai lá morar com o tio, na hora que o tio acaba de tocar, ela vai lá como se estivesse pegando gorjeta das pessoas. O que é aquilo ali? Tudo que é aprendido na infância é replicado. E a gente usa esse mesmo comportamento, esse mesmo molde na vida adulta. Uma das raízes mais fortes de uma mulher que é codependente, que tem lá sempre relacionamentos disfuncionais, onde ela sempre está doando de forma compulsiva, onde ela sempre está sendo que ser solução, vem dessa base familiar. Então aquela garotinha ali é um exemplo. Tudo tem base no quê? Na disfuncionalidade. Lembrando, a mãe dela morreu de parto, lembrando que o pai dela era uma pessoa super traumatizada. Claro que tinha amor, mas então vamos desenvolver. Vamos falar dos dois irmãos. Vieram lá de um seio familiar muito disfuncional, os dois muito machucados, e aconteceu ali uma cisão entre eles. Um dos irmãos permaneceu naquele lugar, absorvido por aquelas dores, porque ele não foi, ele deixou o irmão ir, depois a gente vai desenvolver isso. E o irmão que saiu daquele seio familiar, todo
traumatizado, todo disfuncional, apesar do sofrimento que ele teve, porque aquele homem era muito raivoso, ele tinha muita raiva. Só que ele saiu daquele sistema, ele saiu daquele doméstico. Aquele lá que ficou foi o que morreu de câncer no pulmão. Aquele lá que ficou teve uma vida muito mais difícil, inclusive encontrou uma esposa que morreu de parto. O que eu quero trazer para vocês? Os sistemas que são muito disfuncionais, vai ter uma consequência para quem fica ali. E aquele homem que era... Vamos lá, vamos ver a transformação daquele homem. Aquele homem no começo ali, eu recebo muitas vezes vocês falando aqui pra mim, no atendimento, nos grupos, porque a minha mãe é narcisista, porque a minha mãe tá alheia pros filhos. Gente, aquele ali, eu quis indicar esse filme pra vocês, porque é um típico narcisista. Ele é um típico narcisista que só olha pra ele não olha pra aquela esposa super amável, aquela esposa que fez de tudo para aquele homem, ou seja, ela deixou a profissão que ela gostava, depois ele joga isso na cara, na cara dela. Tudo ela foi deixando, ela teve uma hora que ela falou assim, eu cansei de viver as suas sombras. Tudo ela foi deixando para ver se aquele homem tinha vida. Quem já conviveu com narcisista sabe que o narcisista é um buraco sem fundo. Eles não têm uma capacidade de se vincular. Tem uma hora que ele chega lá, que ele conversa com o irmão dele, quando eles se encontram, que o irmão dele vai conversar com ele, a raiva que ele tinha do irmão do abandono. Ele falou assim, você me abandonou. Eu espero que você não faça com a sua filha o abandono, viu? Perceba essa frase. Eu espero que você não faça com a sua filha o que você fez comigo, de me abandonar naquele navio. E o irmão, eu não te abandonei, ele me abandonou. Você morreu pra mim ali. E aí, aquela dor, né, que ele começou a mexer ali. Aí ele chega pra mulher, assim, bem frio, começa a falar pra ela. E aí ele deita assim, ela tenta tocar nele e ela não vai. Por quê? Porque não tem espaço ali. Ele é uma pessoa dura, ele é uma pessoa rígida. Então, eu sempre falo pra vocês, quem tem mães desafiadoras, quem tem até relacionamento desafiador, não tô falando que a gente tem que aceitar isso no relacionamento, tá? Eu tô falando aqui a temática do filme, pelo amor de Deus, viu, codependentes? Mas não existe espaço pra pessoa. A pessoa tá fechada no trauma dela. Não tem espaço, gente. E geralmente essa pessoa que tem esse traço, a pessoa é traumatizada, foi muito que se mostrou por ele. E aí o que ele se refugiou? Ele se refugiou em ser um bom profissional. E eu quero lembrar aqui pra vocês, ele era um violinista super reconhecido, mas ele não compunha. Pega isso daí, talvez vocês não tenham percebido. Tanto que na hora que ele fala que vai começar a compor, as pessoas acham até assim, não, por quê? Por quê? Só que tem uma hora, né, que ele faz lá a composição dele, aí o cara que faz a avaliação falou assim, eu não sinto emoção. Por quê, gente? Por quê? Porque composição, escrever, isso tem que vir da onde? Tem que vir da nossa alma. Só que ele não entra em contato com a alma dele. Isso daqui é a chave para vocês aqui. Ele não entra em contato com a alma dele. Por quê? Porque o interno dele é todo machucado. Uma pessoa que ela é uma pessoa obstinada, uma pessoa que ela é uma pessoa corretinha, ela consegue ter uma técnica bem feita. Só que a alma, esse lugar sensível, a pessoa só consegue enxergar quando ela mergulha, sabe? Nesse sensível que eu falo pra vocês, nessa alma que eu falo pra vocês. Então, na hora que ele foi apresentar, o cara falou assim, olha, não tem emoção. Por quê? Porque se ele entrar em contato com a alma, o que ele vai encontrar na alma dele? Dor, dor. E foi isso que aconteceu com ele. Vamos desenvolver aqui. Então, assim, quem se sentiu mexida com esse filme? Se aquilo ali fez sentido pra vocês, ó, entendam, aquilo ali é uma típica criança machucada. Dentro daquele homem só tinha dor. E aí, o que ele faz? Ele usa raiva. Eu sempre digo pra vocês, raiva não é um sentimento puro. Sempre quando uma pessoa tem raiva, a pessoa tem um sentimento por trás, que é um sentimento camuflado. Então, ele usa raiva pra se defender. Ninguém mais vai me abandonar, ninguém mais vai me machucar. Então ele usa a raiva ali como se fosse um escudo. Ninguém encosta em mim. Quando aquela menina apareceu na vida dele, eu sempre digo pra vocês, né, que esse universo, que Deus é maravilhoso, que o sistêmico é maravilhoso. O nosso sistêmico, gente, vai colocar pessoas na nossa vida, vai colocar desafios na nossa vida para que a gente trabalhe coisas que a gente não sabe. A constelação, ela é muito pontual, gente. A constelação, ela é cirúrgica, ó. Vai lá. Só que se você tá aí, amiguinha, por isso que eu bato tanto aqui na tecla, se tu me acompanhar aqui, você se colar na minha, tu vai se dar bem. Quando você começa a pensar na vida de forma sistêmica, você faz constelação.
Quando você começar a praticar as leis sistêmicas na tua vida, você faz uma constelação. Então vamos lá. Vamos pensar sistemicamente agora, antes da gente desenvolver o filme, como que era o sistêmico dessa família. Como eu falei, existem leis nesse sistêmico aqui. Então vamos lá. Aqui são os pais dos meninos. Esse daqui eu vou colocar que é o músico famoso. Não sei o nome dele, o músico famoso. Esse daqui é o pai da Osley, tá? Então aqui existiu o pai e a mãe, era uma família. Através de uma tragédia, a gente sempre tem que olhar a tragédia num clã, o que foi difícil, o que foi mal digerido. Tudo que foi difícil que vocês viveram, uma separação, o pai que foi embora, a mãe que morreu precocemente, meu pai que era alcoólatra, tudo que foi difícil na vivência de vocês, tudo que faz parte do clã de vocês. Então a gente vai olhar sempre o que foi difícil. Então aqui, ó, existiu o pai e a mãe. Por que a família desestruturou deles? Porque o pai morreu. O pai morreu numa tragédia, morreu. Esse pai morreu. Então aqui existiu um buraco. O que geralmente acontece? E aí fica para vocês analisarem. Se o pai morreu e existe aqui, essas crianças são pequenas, existiu aqui um buraco. Essa mãe encontrou uma outra pessoa que violentava essas crianças. Um alcoólatra maníaco que violentava essas crianças. E aí o que aconteceu? Esse irmão mais velho, geralmente é o irmão mais velho que pega essa função, fala, tem um buraco aqui. Aí esse irmão mais velho faz o quê? Ele cresce, é uma dinâmica muito comum, viu? As meninas que têm conflito com os irmãos. Cresce, aqui é o padrasto, tá? Tô falando no sistêmico deles aqui. Esse irmão cresce, por quê? Porque ele entende que essa família aqui precisa, eles são crianças. Então, esse irmão, que é o mais velho, ele se sente na obrigação de cuidar desse daqui. Essa mãe se afundou na bebida para não ver os maus tratos que essa criança tinha. Ou seja, essa mãe também, ó, nem olhava para os filhos. Indisponibilidade. Então, essa mãe aqui, ó, não olhava para os filhos, estava na bebida para não lidar com aquela realidade. Essa criança aqui, que é um filho, pegou o lugar do pai e ficou aqui, ó, cuidando desse irmão. Os dois sendo machucados, violentados. Vocês viram tanto de marcas que ele tinha porque esse maníaco aqui batia neles, machucava eles? E aí o que acontece aqui, gente, nisso daqui? Isso daqui, para quem sai desse lugar, é extremamente pesado. Tanto que ele morreu de câncer. Extremamente pesado. E eles não foram nutridos, eles não foram cuidados, eles não tiveram amor. A vinculação que eles teve foi entre eles, entre irmãos. Esse irmão aqui mais velho era tudo que ele tinha. Ele só tinha um ao outro. Só que esse daqui pegou uma responsabilidade de falar assim, eu preciso cuidar de você. E aí eles combinaram de fugir disso daqui, fugir desse clã, fugir de agressão. Eles combinaram e aí no dia que eles iam fugir, ele pegou e só tinha passagem para um, só que esse daqui não sabia, ele era pequeno e deixou ele lá. E esse foi embora, esse foi pra vida. E esse ficou sendo machucado, sendo violentado. E esse foi com raiva, esse ficou traumatizado pelo abandono. Então tudo isso daqui aconteceu por conta do quê? De um desequilíbrio familiar. Aqui, ó, foi pai e mãe. Pai e mãe. Se o pai tivesse aqui, se o pai tivesse vivo, ou se essa mãe tivesse se posicionado, mas a mãe simplesmente negligenciou. Ou seja, toda a disfuncionalidade que aconteceu depois desses dois aqui, ó, é repercussão do que aconteceu no doméstico deles. Essa é a realidade, gente. Então, tudo que vocês ouvem aqui, tudo que vocês veem aqui, poxa, Ju, os impactos que teve do meu pai e da minha mãe na minha vida é tão grande? É sim, gente, é muito grande. Então, eu tô desenvolvendo isso daqui para vocês entenderem que ele tinha que lidar com aquilo. Enquanto ele não lidasse com aquilo, que é um músico famoso, eu vou falar assim, ele ia ficar o quê? Ele ia ficar exatamente naquela estrutura rígida, duro daquele jeito, ele ia continuar. Então, a vida faz o quê? A vida fala assim, olha, existem partes nossas que a gente precisa aprender a lidar. Por quê? Porque isso te constitui. A primeira lei da constelação a gente fala que é o pertencimento. O que é o pertencimento? O que o pertencimento fala? O pertencimento fala assim, ó, tudo e todos têm direito de pertencer. Olha que difícil. Nossa, mas o meu pai foi embora. Eu tive agressões na minha infância. Como que eu vou lidar com isso? Alguns casos eu falo, vai fazer terapia, vai trabalhar, mas enquanto você não lidar com isso, os demônios que eu falo, eles vão vir na nossa vida.
E aí, o que aconteceu aqui com esse músico? Qual que foi o demônio dele que veio, né? O que veio ali pra cura dele? Veio essa questão da sobrinha. Ó, essa sobrinha aqui é pra você cuidar, porque agora não tem mais pra quem cuidar. E aí, o que ele teve que lidar ali? Ele teve que lidar o quê? Aquela sobrinha, tudo aquilo que ele viveu com ela, ele teve que lidar com o quê ali? Com o abandono que ele sofreu. Ou seja, toda a angústia que ele tinha de abandonar aquela criança, ele estava lidando com as projeções dele lá de trás, da criança dele. Aquele irmão que ele achou, o meu irmão me abandonou, aquele irmão estava salvando a vida dele. Aquele irmão se sacrificou para ele, porque assim, gente, entendam. O sistêmico funciona assim. Se ele tivesse emergido naquele clã, ele não ia ser tão diferente deles. Tanto que aquele que ficou, que é esse daqui que teve um destino mais pesado, esse que ficou, como que ele ficou? Ele ficou vivendo naquela casa, naquela pobreza, daquele jeito. Foi assim que ele ficou. Então vamos desenvolver aqui. Então tá, então ele era tão egocêntrico, né? O irmão falou que ia morrer, o irmão morreu, aquela menina ficou lá órfã, sozinha, e aí a assistente social foi lá e falou pra ele, olha, só tem você e tal. Aí os homens foram lá, os três tios, eu vou falar assim. Falou assim, olha, a gente quer cuidar dela, ela é uma menina super doce, a gente cuidou dela desde pequeno. Mas o que aconteceu ali? Não é porque ele foi bonzinho, né? Ele foi ali envolvido por uma situação de jurídica, que ele falou assim, não, se tiver algum problema aqui comigo, então eu preciso me resguardar em relação a isso, porque ele tinha um nome a zelar. Então a preocupação inicialmente, gente, era toda dele. Sempre ele, ele não tinha espaço nenhum, pode ver, ele não tinha, ele estava 14 anos junto com a mulher dele, ele não tinha afeto com a mulher, a mulher dele sempre ia, ele sempre duro, sempre rígido, sempre chato, aí ele pegou a menina lá com uma obrigação, com a raiva, toda pessoa que é raivosa tem sentimento bloqueado, toda pessoa que é muito raivosa tá no trauma. Toda pessoa que é raivosa, ela não tá lidando com os sentimentos puros dela. Ele tinha raiva. Então tá, então a menina foi lá, eles começaram a conviver. Ele começou a já ficar, começou a ir desbloqueando coisinha nele, começou ali, bem devagarzinho. E aí, a mulher vai embora, o conflito, a mulher vai embora, porque a mulher não aguenta mais, joga as coisas na cara dele, vai embora. E aí ele vai lá, e aí ele começa a... É muito engraçado, porque ele é muito rígido, né? Ele é muito rígido, muito duro, muito perfeccionista. E aí a Osley começa a levar ele para um mundo mais leve, porque ela tem muita leveza. Então ela leva ele lá na praça, ele começa a cantar com os músicos, ele corre lá igual o irmão correu. E aí ele olha e fala assim, eu preciso devolver essa menina pro órgão lá, né? Pra assistente social. E aí na hora que ele vai devolver, ele não tem coragem. Ele não tem coragem, porque ali já começou a mexer coisa nele. Ele não tem coragem. E aí ele leva ela pra casa, no outro dia ele acorda. Aí começou a mexer com coisa dele da infância. Ele acorda lá, vai fazer o pão que ele fazia com o pai dela. Aí ele fala, olha, eu vou fazer o pão que eu fazia com seu pai. Ou seja, aquilo ali, gente, por isso que eu falo, a gente tem que mexer com essas coisas da nossa criança. Aquilo ali já começou a desabrochar uma coisinha nele, de fazer coisas que ele gostava de quando era pequeno. E aí na hora que ela recebe a ligação lá que ela atende, e aí ela sente que ele vai abandonar ela, o que aconteceu? Ali, ela tá entrando, ali é a projeção dele também do abandono dele que aconteceu lá atrás. Aí ela corre, ela fica desesperada, foge, ele vai atrás dela. Aí as coisas começam a mudar. Teve uma hora que eles estão lá no hospital, né, que ela não sabe que ela tem um problema lá, uma alergia, que ele mostra o violino do pai lá, que eles riscam, e aí tem um vidro assim, que ele olha pra ela, ele fala assim pra ela, eu nunca vou te abandonar. Quem que ele tá falando ali? Ele tá falando aquilo ali pra quem? Ele tá falando ali pra criança dele. Eu nunca vou te abandonar. Por quê? Porque ele se sentiu extremamente abandonado pelo irmão. Tudo que a gente não resolveu lá atrás, tudo que foi muito dolorido pra gente, vai vir situações, vão vir pessoas, filhos, relacionamentos. Se você não lidou bem com o abandono, vai vir relações para que você olhe para isso. E ali foi uma projeção dele. E aí na hora que ele olhou para aquilo ali, ele começou a entrar naquela angústia de falar assim, eu preciso resgatar essa menina. E aí o que aconteceu? Eu pulei essa parte. Quando o trauma dele é desbloqueado, vamos falar aqui, o trauma acontece com um bloqueio, né? Foi o abandono dele, foram as marcas que eles sofreram.
Quando acontece o desbloqueio do trauma dele? Eu pulei essa parte. Quando a Osley sumiu lá, que ele entra em contato com aquela casa, que foi a casa que ele morou, quais que foram as imagens que veio para ele? Ele de mãos dadas com o irmão, subindo as escadas. Isso já mostra o vínculo que os irmãos tiveram. Por quê? Porque eles não tiveram mãe, eles não tiveram pai que deram afeto. O único vínculo de amor que ele tinha era daquele irmão. A única pessoa que nutria ele de amor era aquele irmão. Por isso que para ele foi tão doloroso sentir esse abandono do irmão. Porque na vida dele não tinha mais ninguém. Era só ele e o irmão. E na hora que o irmão dele abandonou ele, ele falou, não posso confiar em mais ninguém. Na hora que ele sobe as escadas, ele começa a vir aquelas memórias do padrasto. Ele batia nele todos os dias. O padrasto batia dele todos os dias, nos dois. E aí ele começa a entrar falando, aquele desgraçado batia na gente todos os dias. A minha mãe queria fugir da realidade, bebia todos os dias para não lidar com aquilo. E aí na hora que ele fala que eles tinham combinado, que o irmão, esqueci o nome do irmão, que o irmão tinha combinado que eles iam fugir dali. E aí a Osley, que é a cura dele, chega e fala assim, não, ele não te abandonou, é que ele só teve dinheiro para comprar uma passagem e ele mandou você. E ali, gente, aquele choro, quando eu falo pra vocês chorem, aquele choro, tá vontade de chorar, só de lembrar do choro. Aquele choro ali foi o desbloqueio dele. Na hora que ela pega o álbum e mostrou pra ele que aquele irmão nunca deixou de amar ele. Aquele irmão fez aquilo justamente por amor a ele. Então aquele irmão fez com que, olha, só tenho dinheiro pra que você seja livre, pra que você saia desse tormento. Fico emocionada. E aí na hora que ele começa a olhar aquelas fotos, ele começa a ver o amor que aquele irmão tinha por ele. O pesado que foi para aquele irmão ficar naquela situação, bancando aquela situação e ver que a vida dele foi mais livre. Mais livre, gente, no sentido assim. O irmão dele, que teve aquele peso todo, a vida foi mais livre. Mas para aquele que violinista, não é porque ele tinha dinheiro, por isso que eu falo pra vocês tanto de dinheiro, não é porque ele tinha dinheiro que ele era feliz. Ele era uma pessoa traumatizada, ele tinha muito peso. Ele era uma pessoa totalmente cheia de dor também, só que um foi por um caminho e o outro foi por outro, mas ambos ali estavam extremamente machucados, a vida estava errada para os dois, só que um morreu, ainda foi mais pesado porque morreu, o outro não, ainda teve a possibilidade dele renascer. E aí depois daquele choro, que ele entrou em contato com a realidade, ele falou assim, gente, a realidade não foi essa, a realidade é que meu irmão me amou. Prestem atenção, mulheres, vocês que falam, nossa, eu tive uma mãe muito difícil, eu tive uma mãe que me abandonou, eu tive um pai. Na hora que vocês entram em contato com isso, eu fui amada do jeito que deu, Quantas pessoas aqui vêm constelar, falam, minha mãe, não sei o que, na hora que você vê no campo existe amor. Só que a pessoa não entrou em contato, a pessoa não viu esse amor. Por quê? Porque está congelado nos traumas. Quantas pessoas. E na hora que ele entrou em contato com aquele choro veio. Depois daquela ali, depois que ele desbloqueou aquilo, o que ele fez? Ele foi lá na mulher dele. Ele pegou e falou pra ela assim, então, até hoje eu não consegui te ver. Até hoje eu não olhei pra você. Porque eu tava olhando pra mim. Eu não tive amor, eu não tive carinho, eu não tive afeto. Eu não sei o que era isso, eu não sabia o que era isso. Quando você apareceu na minha vida, eu não sabia te valorizar. Eu tô falando isso pra vocês, mulheres, porque quantas pessoas não são assim? Eu não estou falando só vocês que estão aí. Quantas pessoas vocês já se relacionaram e essas pessoas também estão nos traumas de infância? Não conseguiram lidar também com as suas questões internas. Gente, todo mundo tem buraco. Todo mundo tem buraco. E essa fala dele veio pra mostrar assim, agora eu consigo te ver. Até hoje eu não conseguia te ver, porque eu tava olhando pra trás, eu tava olhando pras minhas dores, eu não tava conseguindo te ver. Eu não tava vendo a mulher que você era. Eu não tava olhando pra isso. E ali, quando ele muda, porque ele desbloqueou o trauma, ele conseguiu olhar pra aquela mulher no olho. Tanto que ele reconhece a artista que ela é. Porque ela abriu mão dela por amor a ele. Ele reconhece que ela era uma puta pianista e ele reconhece e fala assim, ela parou tudo isso pra me ver as minhas sombras, pra me nutrir, porque eu não fui nutrido. Só que, de novo, a pessoa quando tá no trauma, gente, é um buraco sem fundo, não existe espaço ali. Então ela fez de tudo, não, vou parar a carreira, eu vou parar não sei o que, eu vou dar o que você quer. Por quê? Porque o que você quer? Eu vou ser o que você quer. Mas nada do que ela fazia era suficiente. Por quê? Porque eram as questões dele. E na hora que ele desbloqueou essas questões, ele fala,
eu olho pra ela pela primeira vez. Então, ele incentiva ela a fazer o que ela gosta. Ele faz a letra da música lá. Sabe, vocês lembram que eu falei lá no começo pra vocês que aquele lugar da alma ele não conseguia encontrar? Aquele lugar da alma ele não conseguia acessar? Porque a alma dele estava cheia de dor, ele não conseguia acessar aquilo? Na hora que ele faz toda essa jornada, o que ele escreve? Ele escreve, inclusive, uma música pra mulher dele, pra ela tocar lá. E aí eles estão todos lá no dia do concerto e ele com a cabeça na Osley. O que aconteceu nisso daí? Vocês lembram no começo do filme, quando ele tava lá tocando, cheio de perfeccionismo, e aí tinha uma funcionária lá, uma pessoa da banda, não sei como que fala, sei, da orquestra, que falou assim, não, desculpa, maestro, mas aqui o meu filho tá doente, não sei o que, ele fala assim, se a sua prioridade for sua família, você pode ir embora daqui, que ele manda ele embora. Ele tava no dia mais importante da carreira dele. E aí o que aconteceu? Quando eles ligam pra ele e falam assim, ó, a Osley sumiu. Ele parou tudo pra ir atrás dela. O que é isso, gente? É um resgate dele. E aí o que aconteceu? Na hora que a mulher dele toca lá, na hora que eles vêm, que eles tocam lá no final, e todo mundo aplaude ele, ali tinha a alma. Ali tinha a essência dele, tinha a pureza dele. São 3 leis sistêmicas. Independe de você gostar, independe de você concordar, elas fazem parte. Primeira lei, pertencimento. O que diz o pertencimento? Tudo faz parte. As suas vivências da infância fazem parte. O que foi difícil para você faz parte. A tragédia faz parte, o seu pai faz parte, tudo faz parte. Se você excluir isso, coloca debaixo do tapete para você não olhar, o sistêmico, a vida, ela vai te trazer situações das quais que você olha. Vamos pensar nesse filme aqui. O que ele não conseguiu lidar? Ele não conseguiu lidar com o abandono. Excluiu e se fechou. O que a vida fez? Pertencimento. A vida vai e coloca o abandono para que ele olhe, para que ele consiga lidar, para que ele consiga falar, não, eu incluo. Eu tô falando isso especificamente do filme, mas na vida, o que a gente faz? A gente exclui o abuso que a gente sofreu. Quantas mulheres, gente, olha, eu sei que é um assunto muito difícil, quantas mulheres eu recebo aqui e falam assim, que já passaram por essa experiência e aí você vê hoje na vida a pessoa com uma dificuldade de se relacionar ou encontra situações nas quais elas são gatilhadas dessas situações. O que significa isso? Significa que você está excluindo uma vivência sua que você passou, mesmo em situações tão desafiadoras. Por isso que eu falo, se o que for difícil, a gente tem que trabalhar em cima. Porque se a gente não trabalha, isso fica na gavetinha. E essa gavetinha, o sistêmico vai fazer aqui, ó, essa gavetinha aqui tá fechada. Isso faz parte da tua vivência. Então eu vou integrar. Pai que foi difícil, o pai que foi embora, você que foi abandonada, o teu pai que era alcoólatra, o vício, a mamãe que não olhou, a mamãe que não te nutriu. Tudo isso, gente, ó, é exclusão. Quando a gente inclui algo e a gente lida com os nossos traumas, a gente lida com as nossas questões, a gente encara essa realidade, os demôniozinhos que eu falo que a gente guarda, eles são encarados. E quando eles são encarados, o que acontece? A gente não vive mais à mercê deles. Porque muitas vezes a gente não consegue chegar naquele lugar profundo que eu falei pra vocês, como eu falei no filme, que ele não conseguia chegar na alma dele. Por quê? Porque ele não conseguia passar por essa barreira de dor. E é necessário a gente passar por essa barreira de dor. E muitas vezes, pra gente não lidar com isso, com esses desconfortos que eu falo que a gente sente, principalmente uma determinada idade da vida, que eu falo que depois dos 35 anos, que é onde a nossa vida chama para que a gente olhe para as nossas questões, muitas vezes vai vir a crise de depressão, vai vir a crise de ansiedade, vai vir um pânico, vai vir, enfim. A sua alma vai te dar desconfortos para que você olhe. E muitas pessoas fazem o quê? Se anestesia disso. Vai pro remédio, né, mulheres? Vai pra bebida, vai pro vício. Ou seja, procura um anestésico para não olhar para essas questões. De pertencimento, principalmente. Então, tudo que ficou excluído, de alguma forma você vai ter que olhar. E vai vir na tua forma, não vai vir assim essa multa, falar assim, ó, seguinte, essa multa veio por conta disso. Não, essa multa vai vir através de um sintoma. De uma depressão, de uma tristeza. Então, essa é do pertencimento. Hierarquia. Tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. A sua mãe é maior que você. O seu pai é maior que você. Então, aí na hierarquia, o que eu quero trazer aqui pra vocês? Principalmente desse filme. Aqui existiam os 2 irmãozinhos
esse pai, ele foi embora da relação. Mulheres que têm filhos, que mães solos, presta atenção nisso, tá? Os pais que foram embora da relação. O que acontece aqui? Aqui existe um buraco. Se você coloca o teu filho para ocupar esse lugar, se você não deixa esse filho como criança, isso tem um sintoma na vida do teu filho. Principalmente as mulheres que são filhas mais velhas, que pega esse local aqui, ó. O que acontece? Essa criança que pega esse local de adulto, vira codependente também, tá? Cresce antes do tempo, não tem infância e o pior, esses irmãos aqui, que foi muito o que aconteceu no filme, esse irmão não tem a capacidade de nutrir esse da forma que quer. Não tem, porque ele não tem também para dar. A gente daqui é tudo criança. Então, muitas vezes, para ocupar o lugar, porque a família é disfuncional, porque a mãe chama a criança para fazer essa função, e de novo, eu tô explicando para vocês dinâmicas. A gente faz o que a gente consegue. Eu tô mostrando isso para vocês, por quê? Para vocês começarem a se conscientizar, de voltar pro lugar de vocês, porque esse é muito pesado. E geralmente, os irmãos que ocupam esse lugar, tipo, eu vou cuidar da família inteira. Os irmãos começam a ter conflitos entre eles. Por quê? Porque esse irmão tá fora de ordem. Ele não tem a capacidade de cuidar desse daqui. Esse daqui é pequeno, mas ele tá nesse papel aqui. Então, muitos conflitos que vocês me trazem assim, eu tenho um conflito muito grande com meu irmão. Eu tenho um conflito muito grande porque meu irmão, ele não aceita a minha opinião, porque eu acho que meu irmão, ele... Enfim, tem conflitos. Grande parte das vezes é por isso daqui, porque o irmão, que tem a mesma hierarquia, porque um não tem que cuidar do outro, um que não tem que nutrir o outro, pega esse local aqui de cuidador, porque o pai foi embora, e aí começa a ter conflitos aqui entre eles. Ju, o que eu faço nesse local? Eu tenho muitos conflitos com meu irmão. E aí fica pra vocês também, tá? Dos filhos de vocês. Por isso vocês não devem chamar o filho, um vai cuidar do outro, não. Vocês são pequenos. Quem cuida daqui sou eu, sou mãe. Sou mãe. O que você tem que fazer? Você tem que voltar aqui pro seu lugarzinho, ó. Não querer cuidar da vida do teu irmão. Não querer cuidar da vida do teu irmão, tá? No filme mostrou toda a disfuncionalidade já, porque eles cresceram. Eu tô explicando aqui como se fossem pequenos. Então aqui, qual que é a consequência desse irmão aqui? No caso foi o que morreu. Qual que foi a consequência aqui? Doença. Porque esse lugar é muito pesado, gente. Esse local aqui é muito pesado. Por quê? Porque ele quer carregar um peso que ele não aguenta. É muita responsabilidade. E a última lei é o equilíbrio de troca. O que significa o equilíbrio de troca? Dar e receber. Só que eu só vou ter capacidade de dar e receber a partir do momento que eu fiquei em paz com o meu passado. Eu só vou conseguir entregar para o relacionamento à medida que eu tenho. Por exemplo, no filme, o violinista. Ele tinha capacidade de trocar com a mulher dele? Não. Claro que não, ele não tinha capacidade. Ele estava lá duro, ele não tinha essa capacidade de entrega. Não tinha essa capacidade de entrega, porque ele estava vivendo os traumas da infância. Não ficou em paz com o passado. Depois que ele fica em paz com o passado, que ele toma a vida dele, e fala assim, cara, agora eu quero viver... Vou me conectar com a vida que eu falo tanto pra vocês. Aí que ele começou a olhar pra esposa. Aí que ele conseguiu fazer essa troca com a esposa. Até então, não. Então, essas leis, gente, elas são inerentes à sua vontade. Se você gosta, se você não gosta, ela tá aí. Ela tá aí e elas precisam ser respeitadas. Então, tudo que vem pra vocês, olhem, é importante. Esses sinais que o sistêmico dá, por que esse desafio tá apresentando na minha vida? É um aprendizado para você. Se colocar na vida no seu lugar. No seu lugar. Então, quando você é filho, você é filho. Quando você está no relacionamento homem e mulher, você não tem que cuidar do seu namorado. Você não tem que cuidar do seu marido. Você tem que se colocar no lugar igual a ele. Na relação com os irmãos, você tem que se colocar no lugar igual a ele. Na relação com seus filhos, você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem que cuidar dos seus filhos. Você não pode admitir e nem tem que aceitar ou querer que seus filhos cuidem de você. Aquelas mulheres que são muito carentes emocionais têm filho para suprir uma necessidade emocional, como se o filho fosse um buraco para carência. Isso vai criar um filho o quê? Um filho que quer suprir, tipo, sou solução, um codependente. Sou solução para a mamãe, eu vou ser tudo que a mamãe quiser. Vai ter sintomas nessa criança, tá? E a partir disso que a gente faz o nosso trabalho, a nossa reforma, que é o pertencimento, de incluir, de saber o seu lugar,
aí sim você vai ter a capacidade de se relacionar com alguém de forma saudável, porque aí você vai conseguir trocar com essa pessoa. Por isso que, meus amores, ó, não tem receita de bolo. Para que a gente encontre algum relacionamento saudável, para que a gente tenha essa nossa capacidade de troca, a gente vai ter que fazer a nossa reforma íntima. Não tem jeito, não tem jeito.